Olá pessoal, a aula de hoje então a prof vai explicar a matriz inversa. Então nem toda matriz quadrada tem inversa. Se existir matriz inversa, dizemos que a matriz é inversível ou regular. Uma matriz de ordem 2 por 2, por exemplo, tem inversa quando seu determinante for diferente de zero. Aqui eu trago uma matriz 2 por 2 para nós descobrir a inversa dela. Então, assim, quando eu tenho uma matriz, no caso aqui a situação 2 por 2, nós vamos multiplicar pela mesma matriz quadrada com os elementos de incógnitas. No caso aqui nós temos A, B, C e D. Poderia ser W, X, Y e Z. Tá? A incógnita não importa. Igual. Depois da igualdade, nós usamos a identidade, a matriz identidade. Ou seja, a matriz identidade é quando nós temos os elementos da diagonal principal todos iguais a 1 e o restante dos elementos igual a 0. Tá? Então, essa multiplicação dessa matriz pela uma matriz com os elementos que nós temos aqui, que nós vamos buscar o valor desses elementos, igual à identidade, certo? Então, nós vamos fazer a multiplicação, como nós já aprendemos, né? A multiplicação de matrizes, linha vezes coluna. Linha vezes coluna, tá? Igual a um outro elemento na mesma posição do outro lado da igualdade, tá? Então, aqui nós temos 2 vezes o A mais 3 vezes o C igual a 1. Está aqui anotado. Depois eu venho com a primeira linha com a segunda coluna. Então, 2 vezes o B mais 3 vezes o D igual a 0. Aqui está anotado. Depois vamos para a segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes o A mais 2 vezes o C igual a 0. Aqui está anotado. Depois, a segunda linha com a segunda coluna. 1 vezes o B mais 2 vezes o D igual a 1. Está aqui anotado. Montamos com isso dois sistemas, onde nós vamos descobrir agora o valor das incógnitas. Então, aqui, quando a gente tem o sisteminha, né, sistema de equações, nós podemos resolver de duas maneiras. Utilizando o método da adição ou o método da substituição. Vocês vão utilizar o que vocês acharem melhor, tá? O que vocês acharem mais fácil. Aqui a prof está utilizando o método da adição, tá? É onde a gente faz o cancelamento no próprio sistema, tá? E a gente já começa achando o valor de uma das incógnitas, tá? Então aqui, para que eu consiga fazer o cancelamento no próprio sistema, eu tenho que ter um elemento positivo em cima e um negativo embaixo. Então, aqui eu multipliquei a segunda equação toda por menos 2. Assim, obtive a primeira equação continua igual. E na segunda equação eu multiplico toda por menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 1A, menos 2A. Menos 2 vezes mais 2C, menos 4C. Menos 2 vezes 0, 0. Assim eu consigo fazer o cancelamento no próprio sistema. Mais 2, menos 2. Tenho 13 e devo 4. Devo 1. Então, eu devo C. Igual 1 mais 0, 1. Como eu não posso ter a incógnita sozinha negativa, a gente multiplica a equação por menos 1. Fica menos com menos, vai ficar mais C. E mais com um menos aqui. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Então, o meu C é igual a menos 1. Depois disso, eu acho o valor do A. Nós vamos pegar a equação que não foi modificada, que no caso é a primeira, sendo 2A mais 3C igual a 1, e vou substituir no lugar do C, eu vou colocar menos 1. Então, eu tenho 2A mais 3 vezes o menos 1, que é o valor do meu C, igual a 1. 2A mais 3 vezes menos 1, menos 3. Então, 2A menos 3 igual a 1. Eu estou querendo descobrir o valor desse A. Então, 2A é igual a 1
que está aqui, menos 3 passa para o outro lado, mais 3, que vai dar 4. Então, eu tenho 2A igual a 4, A igual a 4, esse 2 que está multiplicando passa dividindo, e 4 dividido por 2 é 2. Obtive, então, nessa primeira equação, nessa primeiro sistema aqui, o A é igual a 2 e o C igual a menos 1. Então, nós vamos agora para o segundo sistema, né? Então, nós temos aqui 2B mais 3D igual a 0 e B mais 2D igual a 1. Faço novamente a multiplicação desta segunda equação por menos 2. Então, a primeira a gente copia, a segunda foi multiplicada por menos 2, então vai ficar menos 2 vezes B, menos 2B. Menos 2 vezes mais 2 vai ficar menos 4D. E menos 2 vezes 1, menos 2. Após isso, a gente vai fazer o cancelamento de mais 2 e menos 2. E tenho 13, devo 4, devo 1, devo 1D. 0, devo 2, né? Então, vai ficar menos 2. Multiplico toda a equação, porque eu não posso ter uma incógnita negativa sozinha. Então, menos 1 vezes menos D, mais D. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Então, meu D vale 2. Após isso, eu copio a equação que não foi modificada, que no caso foi a primeira. 2B mais 3D igual a 0. 2B mais 3 vezes o D vale 2, igual a 0. Então, 2B é igual a 6, igual a 0. 2B igual a menos 6. B é igual a menos 6 dividido por 2. B é igual a menos 3. Então, temos aqui todos os valores, então, das incógnitas aqui procuradas. Valor de A, B, C e D. Então, com isso, nós obtivemos a matriz inversa, que no caso ela é representada pelo A, que no caso é a matriz A, e o número menos 1 em cima como expoente, para indicar que é a matriz inversa. Então, a matriz inversa de A é o 2, que é o A, depois o B, menos 3, está aqui, o C é menos 1 e o D é 2. Então, aqui está a matriz inversa da matriz A do exemplo, certo? Mas a prof trouxe uma dica mais simples do que fazer todo esse sistema de equações, tá? E dizendo a vocês que essa matriz inversa é muito cobrada em vestibulares, então a gente tem que ganhar tempo com isso, né, para resolver, né, do que ficar fazendo toda essa função do sisteminha, tá? É uma das maneiras de resolver, claro, mas quando a gente lidar com matriz 2x2, a gente tem um modo mais rápido para fazer, certo? Então, a dica de vestibular é o seguinte: primeiro passo, calcular o determinante da matriz. Segundo, troque de posição os elementos da diagonal principal. Terceiro, conserve os elementos da diagonal secundária, mas mude o sinal de cada um. Quarta dica: divida todos os elementos pelo valor do determinante que você achou na primeira etapa. E por último, simplifique o que for possível e terá a matriz inversa. Olha bem, o mesmo exemplo que a prof explicou anteriormente com o sistema, tá? O que diz a primeira dica, então? Calcular o determinante da matriz. Então, a matriz é 2, 3, 1 e 2. É o mesmo exemplo anterior, tá, pessoal? Então, calcular o determinante. No determinante de matriz 2x2, é a diagonal principal, a multiplicação dos elementos da diagonal principal, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, nós temos aqui 2 vezes o 2, menos 3 vezes o 1. Está aqui. Então, o determinante é 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 1 é 3, 4 menos 3, 1. O determinante de A é 1. O primeiro passo foi feito. Segundo,
Troque de posição os elementos da diagonal principal. Então, ó, diagonal principal. Aqui não vai fazer diferença alguma porque os elementos são iguais, certo? Mas se fosse diferente, teria que ser trocados, certo? Terceiro, conserve os elementos da diagonal secundária, mas mude o sinal de cada um. Então, aqui no terceiro, diagonal secundária. Percebam que era 3 e 1, então vai ficar menos 3, menos 1. Quarto passo, divida todos os elementos pelo valor do determinante que você achou na primeira etapa. Bom, o determinante que eu achei foi 1, então eu vou dividir todos esses elementos por 1, que foi o determinante que eu encontrei. Estão aqui, todos dividindo. Por último, simplifique o que for possível e terá a matriz inversa. Então, 2 dividido por 1 é 2, menos 3 dividido por 1 é menos 3, menos 1 dividido por 1 é menos 1 e 2 dividido por 1 é 2. Aqui está a minha matriz inversa, certo? Igualzinha a que nós encontramos anteriormente. Então, com isso, a matriz inversa do exemplo que nós tínhamos feito anteriormente, olha aí, ó, 2 menos 3 menos 1 e 2, igual, certo? Então, aqui é um método mais prático para que vocês consigam achar a matriz inversa de uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada, que são as que são mais utilizadas em vestibulares, ok? Uma boa aula a todos e um beijo da prof.